Fala galera, bem-vindos ao Caderno Ciências, o professor João. Trago notícias novas nessa sexta-feira. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre as degradações de terras que estão se transformando em desertos, né, em algumas partes do mundo. Vamos falar sobre uma pesquisa recente agora, que foi publicada aqui no Tecmundo, né, que pesquisadores conseguiram criar um mapa definitivo das placas tectônicas da Terra. Vamos falar também sobre uma tecnologia desenvolvida pela NASA, né, para ajudar nas mudanças de rotas de voo em tempo real, e sobre a erupção do vulcão Tonga que aconteceu em 2014. Conseguiram fazer um estudo que mostra que ele afetou inclusive satélites em órbita ao redor do planeta. Bem galera, vamos iniciar aqui com essa notícia do dia 21 de novembro que saiu na revista Nature. Um estudo dizendo que as áreas de algumas partes, né, da Terra estão sofrendo aí processo de desertificação. Aí esse artigo traz aqui essa imagem do Mar de Aral, né, que fica na fronteira entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, né, que durante 18 anos ficou quase completamente seco devido à atividade de irrigação, né. Então o que é que fala aqui o texto? Na semana passada, em Samarcanda, no Uzbequistão, acolheu uma importante conferência intergovernamental sobre como travar a propagação crescente de terras degradadas, né? O país foi escolhido por se apresentar, né, apenas 800 quilômetros do Mar de Aral, que fica entre a fronteira entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Outrora, o quarto maior lago do mundo secou quase completamente devido à extração excessiva de água para a irrigação durante o século XX. O leito do lago exposto é altamente poluído, uma grande fonte de tempestade de areia, e emite mais de 100 milhões de toneladas de poeira e produtos químicos tóxicos todos os anos, né? Entre 2005 e 2019, a notícia fala que o mundo perdeu pelo menos 100 milhões de hectares de terras saudáveis e produtivas por ano, né? De acordo com uma análise da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Aqui ele vem mostrando um gráfico de como algumas áreas, principalmente vistas pelos continentes no mundo, têm aumentado suas áreas de degradação, né, e desertificação. Por exemplo, aqui na América Latina, no Caribe, né, aqui também na Ásia apresentou um aumento. A África quase dobrou entre 2015 e 2019 sua área degradada, né, o Mediterrâneo, a América Central também, centro da Europa e também no globo, né. O que é que acontece? Apesar de que existem em alguns países um grande aumento do número de área degradada, como é o caso, por exemplo, do Brasil, existe também alguns países que apresentaram uma diminuição na sua área degradada. Por exemplo, no Equador, que até 2015 tinha 21,9% de área degradada e para 2019 diminuiu para 12,8%, né? Durante o mesmo período, o país africano da Botsuana também diminuiu de 36,6% para 17%. E no caso de Burkina Faso saiu de 34,6% para 8,2% na África, né? Na América Latina e no Caribe. As melhoras são conseguidas. O que é que acontece? As mudanças climáticas estão acontecendo de forma, né, as alterações climáticas vêm acontecendo de forma intensa, como a gente tem falado nos outros vídeos. E o que acontece é que projetos de restauração de áreas degradadas recebem muito menos dinheiro do que os projetos climáticos, né, voltados para a mudança climática. E aqui ele dá um exemplo aqui, olha, que entre 2015 e 2019 o Fundo para a Alteração Climática recebeu ali perto de 100 mil milhões de dólares, né? Ou seja, uma quantidade bastante grande de dinheiro. E que essa disparidade de financiamento entre o investimento, né, o fomento para a diminuição de degradação de áreas no planeta recebe muito menos dinheiro do que as alterações climáticas. E isso é interessante a gente falar que já vem acontecendo há algum tempo. Por exemplo, aqui no site das Nações Unidas teve um relatório recente do ano de 2021, né, organizado pela FAO, né, na revista de Restauração Florestal e Paisagística da África, que acabou falando aqui, mostrando que dentro da África esse custo, né,
esse custo do desaparecimento da floresta, ele chega a ser de 3%, né, do PIB de todo o continente aí, por ano, né? O que é que acontece? A avaliação que aconteceu em 2021 fala que mais de 65% da terra produtiva está degradada e a desertificação afeta 45% do território africano. Isso no momento em que a tendência geral, né, desce com 4 milhões de hectares florestais desaparecendo a cada ano, né? Mas é possível também se pensar em atividades que possam diminuir esse fenômeno? Claro que sim, né? Uma das atividades é voltar para a agricultura familiar. A gente sabe que a agricultura em grande escala, né, principalmente a monocultura, e aí cabe o exemplo do Brasil, como a agricultura voltada para a soja e para o milho, ela acaba gerando esse processo de desflorestamento, e a agricultura familiar ela é mais voltada principalmente às vezes para o mercado interno, sim, mas que ela agride muito menos a floresta, né? No caso aqui da África, ali, o continente tem 1 bilhão de hectares de terra seca, tinha, né, em 2021, né, dos quais 393 milhões precisavam de renovação nas grandes áreas verdes, né? Ou seja, esse processo pode ser evitado, e aí uma das maneiras de se trabalhar com isso é fazer um incentivo através de fomento, né, de recursos internacionais, também a utilização do desenvolvimento de produção sustentável da agricultura familiar em contraposição da agricultura da monocultura, né? Da monocultura ali, e que acaba causando essa degradação ambiental em larga escala, beleza? Uma outra imagem aqui, pessoal, ou uma outra notícia, bastante interessante, fala sobre os pesquisadores que acabaram criando o mapa definitivo das placas tectônicas da Terra, publicado aqui no site Tecmundo, um site bastante conhecido aqui, né? E os pesquisadores tinham o objetivo de criar esse novo modelo tectônico do planeta, né, para compartilhar esses dados, né, sobre as placas e sobre os terrenos geológicos, né? O principal autor do estudo, o Derek Astrock, da Universidade de Adelaide, na Austrália, apresenta alguns destaques do estudo aqui, olha, gente. Por exemplo, 90% dos terremotos e 80% dos vulcões do Quaternário são explicados pelo novo modelo. 16% da superfície da Terra estão contidos dentro de uma zona de limites de placa e 57,5% da crosta terrestre são de natureza oceânica, o restante é continental. Essa aqui é a imagem, né? Vocês podem ver e acessar depois no link que eu vou deixar aqui, para você ver a intricada rede estrutural das placas tectônicas. Tá, gente? Bastante interessante esse estudo aqui. Uma próxima notícia bastante interessante aqui fala sobre a NASA acabou o desenvolvimento, né, o que chama de widget digital, para fazer correção de rota de voo em tempo real, né? O que é que acontece? A notícia fala que antes mesmo dos aviões chegarem à pista, os pilotos param, né, tem que se atentar para um plano de voo, informar os controladores de tráfego quais são os caminhos que eles devem seguir, né? Porém, turbulências e outros elementos que acontecem durante o voo acabam por provocar alterações nessas trajetórias originais de rotas. Então isso era um problema, né? No passado, essas mudanças teriam que acontecer de forma repentina e com pouco tempo de antecedência, mas à medida que os aviões se tornam mais conectados digitalmente, as máquinas voadoras, né, e com o desenvolvimento da tecnologia da NASA, ela pode acabar por ajudar nessa melhor decisão de novas rotas, né? A NASA acabou explorando alguns métodos eficientes para fazer esse gerenciamento de tráfego e acabou desenvolvendo o chamado modelo TASA, né? Que é um software que pilotos e equipes de operações terrestres podem usar para encontrar melhores rotas de trânsito. O TASA usa um algoritmo genético, um sistema de aprendizado de máquina, que encontra a resposta ideal, né, comparando centenas de mudanças de rota e vendo qual delas vai sair vitoriosa, né? O TASA ele pega um mapa diário e desenha centenas de linhas irradiando do avião. Essas linhas representam rotas potenciais que o avião poderia seguir, né? O software acaba por reduzir todas as rotas que ele gera, evitando aquelas que se desviam para zonas de exclusão aérea ou sistemas climáticos perigosos ou que se aproximam muito
de outras aeronaves até encontrar uma rota mais eficiente que o avião pode seguir. Depois, cabe ao piloto seguir o conselho do computador ou não. As informações são constantemente atualizadas por meio de sensores no avião e conexões com serviços terrestres que o TASA leva em consideração. Ok, gente? E para terminar, aqui a notícia sobre a erupção do vulcão Tonga, né? Um estudo acusou de que ele poderia ter afetado satélites em órbita ao redor do planeta, né? Então, aí, há cerca de um ano e meio, em 15 de janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga explodiu no arquipélago de Tonga, lá no Pacífico, e causou a maior explosão já registrada na Terra por equipamentos modernos, né? A explosão causou tsunamis que foram sentidos no Japão, nos Estados Unidos e no Chile. Em Tonga, as ondas atingiram 20 metros de altura. Esta foi a maior erupção vulcânica desde o Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 91, deslocando mais de 10 km cúbicos de rocha, além de ser a explosão mais energética desde a erupção do Krakatoa em 1883, né? Então, segundo a NASA, essa explosão foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em 1945, né? A notícia fala então aqui que durante o dia, né, qual é o impacto? Causou impacto dentro da ionosfera, né, que é uma das camadas da atmosfera terrestre, né? Durante o dia, a ionosfera é recarregada com novas partículas carregadas devido à radiação ultravioleta, né, do Sol, criando um gradiente de densidade nos elétrons, né? Mas os processos naturais podem criar defeitos localizados, modificando a densidade do plasma numa região. E aí essa explosão teria afetado diretamente o plasma presente na ionosfera através da criação de ondas de pressão, né, que formaram bolhas no plasma da ionosfera perto do Equador, segundo essa notícia aqui. Tá, gente? Então é isso aí, gente. Bom fim de semana para vocês. Na segunda-feira a gente volta com vídeos novos. Vou ficando por aqui. Já, se você gostou desse vídeo, clica no link, compartilhe com seus colegas que também gostam de ciência, né? Vamos divulgar aí esse canal aí, porque a gente faz esses vídeos com muito carinho, né? Para você ficar cada vez mais antenado e ligado nas notícias sobre ciência no Brasil e no mundo. Obrigado, gente. Um abraço a todos e até a próxima.